Olá, seres luz, meu nome é Daniela Sofia, Adria de Sofia, estou aqui para te falar do passado, do presente e, quiçá, do futuro. Plutão em Aquário. Vou falar aqui sobre o que é que aconteceu noutras alturas, para que vocês tenham uma ideia daquilo que pode acontecer no futuro. É assim que nós analisamos os trânsitos nas aulas, em que vamos aprendendo cada vez mais a informação. A melhor forma de aprendermos a ver trânsitos, e é isso que eu transmito aos meus alunos, é olhar para o passado. E é isso que vamos fazer aqui hoje para que vocês entendam então o que é que pode vir aí no futuro. Então vamos começar. Da última vez que ele esteve em Aquário foi no século XVIII. E no século XVIII, em 1778, Plutão entrou em Aquário. E nesta altura ocorreu aqui a Guerra da Independência Americana. Esta Guerra da Independência Americana, ela depois terminou em 1783, com o Tratado de Paris. Então, quando ela iniciou, nós tínhamos o Urano em Caranguejo, tínhamos o Quirón em Touro, tínhamos o Neptuno depois em Balança também. Então, vamos por partes. Um Plutão em Aquário fala-nos sempre em mudanças no coletivo. Sempre mudanças no coletivo, nos ideais, nas ideias. E com ele traz depois mudanças na ciência, na tecnologia. E é sempre isso que se passa, como vocês vão ver. E aqui o caranguejo, o Urano em Caranguejo. O caranguejo fala-nos sempre da pátria, das raízes, fala-nos do nosso sistema de proteção, do nosso ninho. Depois fala-nos da mãe, da casa, da família, mas neste ambiente do coletivo ele fala-nos então da pátria, das raízes, do sistema de proteção. O Quirón em Touro, o touro em si, é a matéria. E um Quirón em Touro fala-nos também de um território. O touro é um território e o Quirón em Touro fala-nos de uma ferida no território. E então é interessante vermos que nós tínhamos este Plutão em Aquário criar aqui mudanças de ideais no coletivo, uma revolução no sistema como estava feito esse mesmo coletivo. Nós temos que olhar para Plutão. Quando ele entra em Aquário, nós temos que nos lembrar que ele esteve em Capricórnio. E ele ainda estará ainda este ano. Capricórnio é o sistema, a estrutura que vem do passado. E quando Plutão entra em Aquário, ele quer ruir aquilo que não está bem nessa estrutura que vem do passado, nesse sistema do passado. E é isso que ele vai fazer atualmente também. Vai ruir aquilo que não está bem na estrutura e no sistema que foi criado no passado. Então, aqui nesta Guerra da Independência Americana nós tínhamos o Plutão a mudar os ideais e o coletivo e o sistema dentro do coletivo, o Urano a revolucionar a pátria e as raízes em Caranguejo e esta ferida do touro, o Quirón em Touro, a falar-nos do território, das questões da economia, dos bens materiais e da segurança que cada um tinha e como cada um vivia naquela altura. Então, e das fronteiras, obviamente, também. Então, é interessante vermos que também nesta mesma altura ocorreu uma conjunção entre Urano e Júpiter. Antes de esta Guerra da Independência Americana, ela iniciou em 1775. Terminou depois em 83. Em 1775, o Urano ainda estava em Gêmeos e nessa altura fez a conjunção com Júpiter. Então, os Gêmeos falam-nos da burocracia, da informação, do comércio e o elemento ar, Aquário, Balança e Gêmeos falam-nos sempre da sociabilidade e dos relacionamentos e do mundo das ideias e do mundo da mente. E eles tiveram a viver uma conjunção de Urano em Gêmeos de Urano e Júpiter neste Gêmeos. Então, automaticamente isso gerou uma alteração naquilo que eram as ideias, o comércio, a sociabilização e depois a burocracia com aquilo que será depois a Constituição. Temos também nos céus, depois na caminhada, a Revolução Francesa. Em 1789 ela inicia esta Revolução Francesa e quando ela inicia, o Saturno está em Peixes tal como está hoje, Plutão estava em Aquário como está hoje e tínhamos já o Urano em Leão.
Então, este Urano em Leão vem-nos falar aqui de uma mudança naquilo que é o eu, naquilo que é o sistema da autoridade monárquico, ditatorial. O Leão é sempre o rei, com a sua coroa, um regime muito mais ditatorial ou monárquico, e fala-nos sempre aqui também do aspecto depois criativo. É um fogo que fala da necessidade de ser trabalhado o eu, para que depois consiga este eu viver corretamente lá fora na sociedade. E nesta Revolução Francesa nós tivemos então a viver o Plutão em Aquário, Saturno em Peixes e Urano em Leão. Nesta mesma altura da Revolução Francesa, um senhor chamado Lavoisier fez uma grande alteração a nível da ciência. Ele é considerado ainda hoje o pai da química. E este senhor, ele conseguiu, por exemplo, ele começou a dividir o sistema molecular. Ele compreendeu que era possível fazer uma divisão. Ele compreendeu também que o elemento água, ele não tinha apenas um elemento constituinte, mas era constituído por dois, o hidrogênio e o oxigênio. Este senhor fez aqui grandes alterações e com ele depois outros químicos, outros cientistas, fizeram aqui alterações naquilo que é o elemento ar, o fogo, a ideia da combustão, como se forma a combustão. E temos então novamente aqui esta maravilhosa informação do elemento ar, quando ocorreu esta Revolução Francesa e esta revolução na ciência com Lavoisier. Nós tínhamos Plutão em Aquário, tínhamos o Quirón em Gêmeos, elemento ar, e tínhamos uma conjunção, eles estavam a viver depois uma nova conjunção, neste caso uma conjunção de Urano e Júpiter em Leão. Então nós temos o fogo e o ar e aquilo que eles possibilitam, que é o efeito da combustão. E este Urano em Leão, ele traz sempre grandes alterações, como vocês vão verificar, e nós vamos viver também esse aspecto enquanto Plutão estará em Aquário ao longo destes próximos 40 anos. Então, houve aqui, de facto, aqui um brilho, uma mudança naquilo que é o aspecto da ciência e da tecnologia. Nesta altura, a química foi mesmo revolucionada. Este senhor, ele, de facto, acabou por ser considerado traidor e acabou por ser morto dentro de todo o contexto da Revolução Francesa, porque ele, de facto, pertencia a uma das famílias do Leão. Portanto, acabou por não ter um fim maravilhoso, mas ele sem dúvida fez mudanças definitivas naquilo que é a ciência hoje. Andando um pouco mais para trás no tempo, para que o vídeo não fique muito longo, é melhor andarmos mais para trás e vamos então aqui ao século XVI. Em 1532, Plutão entrou em Aquário em 1532. Nós vivíamos os descobrimentos, muito maravilhosos e lindos descobrimentos, com grandes inovações. Mais uma vez aqui a ciência completamente forte, a revolucionar-se por completo. A ciência náutica nesta altura teve aqui uma grande alteração. Nós portugueses inventámos um sistema cujo é possível navegar contra o vento, minha gente. Isto é uma coisa de outro mundo. E houve uma grande alteração na astrografia também, na astronomia, obviamente. E nesta altura estava Plutão em Aquário, o Quirón estava em Touro, como irá ficar daqui a uns poucos anitos. O Neptuno estava em Carneiro, como irá ficar em 2026. E Urano estava aqui a viver a sua mudança de Virgem para Leão. Portanto, no decorrer do tempo, este Urano passou de Virgem para Leão. Mais uma vez aqui esta grande alteração. Nós vivíamos de facto aqui assim uma grande alteração mesmo a nível económico, social, com todas estas mudanças.
Quando nós chegámos à Ásia, China, Japão, o Urano já estava em Leão, efetivamente. Houve algo muito importante que foi a reforma católica com o Concílio de Trento. A Europa estava super dividida nessa altura e houve aqui com a reforma protestante. Na altura a Igreja tinha um poder tremendo, portanto quando nós falamos no mundo da Igreja, no mundo católico, nós estamos sempre a falar também de política, portanto porque estava ali, o poder era imenso, então obviamente tinha que haver também uma reforma, uma alteração neste sistema da Igreja, do clero. E na altura em que ocorreu essa alteração, efetivamente Neptuno estava em Carneiro, portanto aqui o eu falava mais forte e havia aqui também a necessidade de haver uma alteração, uma discriminação maior face a alguns contextos, à gestão económica, à gestão política, à gestão social. Então, o Concílio de Trento ocorreu enquanto Urano ainda estava em Virgem, portanto a discriminação, a gestão, era muito importante haver uma reforma, uma revolução, uma libertação de coisas naquilo que era a gestão, Urano em Virgem, e aqui mesmo intimamente ligado ao clero temos efetivamente o Neptuno, que entrou então em Carneiro, e tivemos também uma conjunção de Saturno e Júpiter, evidentemente, em Sagitário. Sagitário é muito importante depois para nós, como vocês vão ver. Obviamente isto trouxe inúmeras mudanças, nós não nos podemos esquecer aqui de um pequeno pormenor. Enquanto nós estamos a viver estas maravilhas aqui, chamemos-lhes maravilhas, outras zonas do planeta estavam a sofrer imenso com com o nosso heroísmo pelos mundos. Temos que observar que houve a escravatura, nasceu nessa altura, isto é, teve um impacto brutalíssimo nesta altura, portanto, milhares e milhares de pessoas foram escravizadas. Enquanto isso, também na Espanha, ou derrotar o Império Inca, Portugal no Brasil, portanto, esses povos na América Latina, eles sofreram profundamente, as suas culturas, as suas religiões, as suas cidades, tudo isso foi brutalizado, digamos assim. Portanto, enquanto há sempre uns que ganham muito e outros que sofrem bastante. E este Plutão em Aquário vai trazer mudanças no coletivo e, por norma, essas mudanças nem sempre são feitas em torno de uma paz, constantemente paz. E nós, de facto, vamos viver também o Neptuno em Carneiro, já a partir de 2006, e vamos viver aqui muitas alterações, portanto, é possível que nem sempre tudo seja feito em termos de paz. Mas vamos pensar que neste momento já passaram mais de 248 anos, neste caso já passaram bem mais do que 248 anos, já passaram 500 e tal anos, portanto vamos pensar que já evoluímos e que já vamos conseguir fazer as coisas de uma forma mais pacífica. Nesta mesma altura em que estávamos a viver todas estas mudanças a nível de comércio, daquilo que é o próprio coletivo, a civilização em si, porque esses povos depois começaram a entrar num sistema de civilização também diferente, enquanto a Europa estava a sofrer uma nova gestão política com o clero, a monarquia, etc. Tudo isto criou não só reformas, obviamente, no coletivo, naquilo que é a prática do coletivo a nível político, económico, etc. Houve, evidentemente, que Plutão esteve em Aquário, uma grande alteração a nível científico. Neste caso, para além de toda esta ciência da náutica, a astronomia teve aqui também uma grande revolução com o Sr. Copérnico. Ele, de facto, criou a teoria do heliocentrismo e ele fez aqui grandes descobertas. Portanto, ele percebeu que, de facto, era a Terra que andava à volta do Sol. Na altura em que esse senhor partilhou ao mundo a sua obra, a revolução das esferas celestes foi também no ano da sua morte, em 1543, e nessa altura Plutão estava então em Aquário, Urano estava em Leão,
o Quirón estava em Touro, o Neptuno lá estava em Carneiro. Portanto, nós vemos aqui novamente o Urano em Leão a trazer uma grande mudança a nível daquilo que é as ideias brilhantes, criativas, o mundo, o Sol, não é? Neste caso, o Sol, que é o planeta regente de Leão, tornou-se o centro do mundo e coitadinha da Terra, que é o Touro, tem lá a Frida com o Quirón, ficou para trás. Portanto, nós vemos aqui todo, eu estou a fazer este vídeo num tom, numa certa brincadeira, mas isto é tudo muito mais grandioso. Vocês não imaginam o quanto eu fico fascinada a fazer estas investigações e as coisas que descubro, que às vezes vêm umas lágrimas aos olhos. Mas pronto, estou a tentar fazer isto de uma forma mais descontraída para vocês conseguirem entender algumas associações. Este senhor Copérnico, antes de Plutão entrar mesmo em Aquário, em 1497, ele descobre a estrela Aldebaran. E esta estrela Aldebaran, ela é uma estrela que nos fala mesmo da inteligência, da eloquência. Ela é uma estrela muito, digamos, é uma estrela assim com uma certa honra. No entanto, por ela ser uma estrela de honra, que traz aqui uma integridade, até popularidade. Por outro lado, ela traz também a desonra, ou pode trazer a desonra e a revolta. E a perda de benefícios, e de facto, efetivamente, toda esta teoria do heliocentrismo depois foi bastante questionada. A Inquisição trouxe graves, severas mudanças até mesmo ao mundo aqui da astrologia com a astronomia, porque antes eram as duas ciências que estavam juntas. A Inquisição teve aqui depois um grande poder. E trouxe aqui, de facto, assim, alguns problemas. Tanto que Galileu Galilei acabou por sofrer muito com isso, porque ele defendia esta teoria do heliocentrismo. E na altura da Inquisição, o Plutão ele já não estava em Aquário. Onde é que ele estaria? Em Peixes, obviamente. Portanto, aqui novamente o sistema, a religião, o fanatismo religioso a falar mais alto e a viver depois também as suas profundas alterações. Mas isso é mais para a frente. Então, aqui, quando Copérnico criou a teoria do heliocentrismo, antes de depois de dar a sua obra ao mundo, que já aí o Plutão já estava em Aquário, quando ele de facto descobriu a estrela Aldebaran e com o longo do tempo ele foi adquirindo para si os discípulos, porque ele tinha muita disciplina e foi atraindo para si os discípulos. Ao longo do tempo, Plutão acabou por entrar em Aquário, efetivamente, e os seus discípulos, quando começaram a ser cada vez mais seguidores da sua obra, o Neptuno, o Quirón estavam em Carneiro nessa mesma altura e Urano estava efetivamente em Leão. Portanto, quando ele morreu e deixou aqui a teoria da revolução das esferas celestes, Urano já estava em Leão, e quando ele começou a adquirir cada vez mais discípulos, Urano também já estava em Leão, e nós tínhamos o Quirón e o Neptuno em Carneiro. Portanto, aqui a força do eu e a necessidade de fazer alterações profundas no inconsciente coletivo já estava a falar muito mais alto. Não se esqueçam aqui de um pequeno, grande pormenor a nível deste pequeno. O Carneiro é a força do eu, a força do espírito. O Neptuno, ele fala-nos do inconsciente. Todos os planetas transpessoais nos falam do inconsciente coletivo. Neptuno, ele mexe muito com esse sistema, com o inconsciente coletivo e com tudo o que diz respeito às ideologias, nomeadamente nas ideologias espirituais ou crenças religiosas que nós possamos ter, por exemplo. Então, quando um Neptuno entra em Carneiro, ele vai trazer sempre alterações face ao sistema de crenças, às ideologias, ao mundo espiritual, ou a forma como nós nos ligamos com esse ideal maior, com a transcendência e com o mundo espiritual. Obviamente, todas estas mudanças que o Copérnico fez punham em causa a Bíblia e todo o sistema religioso que era vivido na altura. Portanto, veremos o que é que nos vai trazer o Neptuno em Carneiro, que ele vai começar a estar por lá, como eu digo, em 2026.
Para trás do tempo, vamos continuando a nossa linda viagem, chegamos aqui ao século XIII. E no século XIII, em 1287, Plutão entrou em Aquário e nesta altura nós tínhamos o reinado de Dom Dinis, nós tínhamos a primeira universidade a ser construída em Portugal. Não se esqueçam que Plutão é então o mundo das ideias, estamos a falar da mente, e ele fala-nos sempre na igualdade e na necessidade deste coletivo viver num sistema mais igualitário. E este Plutão em Aquário, ao trazer esta universidade, tentou levar as ideias, Dom Dinis tentou levar as ideias em informação e disponibilizá-la de uma forma muito maior aos outros. Este mesmo senhor Dom Dinis, ele criou a Bolsa de Mercadores, portanto, digamos que ele foi assim a faísca para aquilo que depois, mais tarde, seriam os descobrimentos portugueses. Esta Bolsa de Mercadores, ela falava deste comércio com o estrangeiro, desta rota, desta comunicação com tudo o que diz respeito à economia e ao comércio com os outros, com o estrangeiro, de uma forma geral. Em 1293 foi criada então a Bolsa de Mercadores e nessa altura nós tínhamos então Plutão em Aquário, o Quirón em Carneiro, como temos hoje, e tínhamos o Urano a fazer aqui a sua mudança de Leão para Virgem. Portanto, nós vamos ver que houve aqui com este Urano em Leão grandes alterações também a nível da tecnologia para a altura, e quando ele entrou em Virgem começou a trazer aqui formas de mudança na gestão. Não se esqueçam que Virgem é uma ótima tesoureira, tudo o que diz respeito à gestão, a saber discriminar as contas, a saber usá-las, a estruturar, a tornar as coisas mais eficientes, úteis e práticas. A Virgem é ótima a fazê-lo, e houve aqui este Urano trouxe em Virgem trouxe esta capacidade de haver esta gestão maior. E então vamos aqui a estas alterações a nível da tecnologia. Foi em 1303 foi construído então o primeiro moinho de vento. Parece uma coisa insignificante hoje, mas na altura não foi de todo. Houve uma grande alteração no sistema agrícola. Nós vivíamos da agricultura naquele tempo, e o moinho de vento foi uma invenção tecnológica grandiosa. Na altura, lá está, Quirón estava em Gêmeos, portanto elemento ar, com o Plutão em Aquário, elemento ar. Estávamos aqui e nesta altura, em 1303, Urano ele já estava em Balança. Temos 3 vezes o elemento ar nos céus, portanto aqui uma grande alteração ligada a este elemento. Foram só um bocadinho mais para trás do tempo, portanto as fronteiras, foram fixadas as fronteiras entre Portugal e Castela em 1297, portanto aqui neste lindo reinado de Dom Dinis foram fixadas definitivamente estas fronteiras, e na altura em que foram fixadas estas fronteiras Plutão estava em Aquário, Quirón estava em Touro, efetivamente, Saturno estava em Caranguejo, Urano estava em Virgem e Neptuno depois estava lá em Balança. Então, nós vemos aqui mais uma vez esta alteração, grande alteração para nós, para a Península Ibérica, esta alteração dos ideais e ideologias coletivo das pessoas, das comunidades. Vemos então o território a ser reorganizado e a pátria, portanto, território, o Quirón em Touro e Saturno em Caranguejo, que nos fala da pátria e das raízes. Eu já falei desta pátria e raízes na Revolução Francesa, lembram-se? E houve aqui toda uma grande alteração com as condições agrícolas, as mudanças, as relações feudais na altura. Portanto, Quirón em Touro fala-nos desta economia, desta relação na economia. Sempre que ele lá passa traz assim algumas mudanças, e nós vamos viver essa passagem do Quirón em Touro. Em 2028 ele já lá estará, muito acentuadíssimo, o nosso Quirón em Touro também. Para já, nós estamos a viver aqui este Plutão em Aquário, com a conjunção que vamos viver do Urano em Júpiter em Touro.
Com o tempo nós iremos viver aqui a entrada de Urano em Gêmeos, vamos ter o Saturno e Neptuno em Carneiro, vamos depois ter aqui este Quirón em Touro, como referi, vamos em 2035 ter o Urano em Caranguejo, as raízes, a pátria, a segurança, e o Quirón em Gêmeos, portanto virá aí talvez uma grande alteração com este Quirón em Gêmeos, naquilo que diz respeito novamente ao comércio, à burocracia, às questões do ar e da sociabilização também. Vamos ver uma conjunção também importante de Júpiter e Urano depois em Caranguejo. Portanto, muitas coisas lindas nós vamos viver neste nosso futuro, e no último ano em que Plutão estará em Aquário, vamos viver aqui no último ano não, peço desculpa, sim, no último ano nós vamos viver depois uma conjunção do Quirón e Urano em Leão, portanto vai haver aqui uma grande alteração a nível também da ciência, da astronomia, da astrologia, quiçá que mais, da tecnologia, sem dúvida alguma, e a monarquia vai sofrer também. Se ela ainda existir em 2042, sem dúvida que vai sofrer, e qualquer sistema ditatorial vai sofrer bastante nesta altura também. Em 2044 o Plutão já estará em Peixes. Lembram-se que eu falei na Inquisição, Plutão andava lá em Peixes, e nessa altura, em 2044, Plutão estará em Peixes e a fazer exatamente uma oposição ao Quirón, depois em Virgem, nos 2 graus. Espero que não traga depois complicações a nível da saúde. Vamos ver o lado positivo, pode trazer uma grande alteração a nível aqui da saúde, e de uma grande melhoria, quem sabe a descoberta de coisas imensas no que diz respeito à saúde, por exemplo, às doenças e à forma como nós vemos e vivemos todo esse tema. Eu não fui falando aqui das doenças ao longo do tempo, mas poderia também falar delas. Vou deixar então assim só uma breve curiosidade, para vocês terem noção. Quando o Covid ocorreu no grau 26 de Capricórnio, e no grau 26 de Capricórnio, exatamente nesse mesmo grau, exatamente nós temos o Quirón em Carneiro, atualmente, e na altura, no século XVIII, quando o Plutão estava no grau 26 de Capricórnio e o Quirón também em Carneiro, houve uma gripe muito grave que decorreu pela Europa também. Portanto, digam-me se isto não é fascinante, a quantidade de pequenos pormenores, pequenos lindos pormenores, a mexer com a nossa energia. De facto, nós somos todos um. Deixo-vos só mais uma curiosidade, porque eu não resisto em partilhá-la, porque eu achei também fascinante e tenho mesmo que partilhar. Aqui, quando ocorreram as primeiras cruzadas, foi em 1095, e quando ocorreram estas primeiras, nada, já não tem nada a ver com Plutão e Aquário, portanto se quiseres podes desligar, mas é muito interessante, porque quando ocorreram estas primeiras cruzadas em 1095, Plutão, o Quirón e o Urano estavam em Carneiro, e o Neptuno estava em Caranguejo. Então nós vimos mesmo aqui o Carneiro como o cavaleiro com a sua espada, o elemento masculino, aqui o seu maravilhoso cavaleiro, o seu herói em busca de algo mais, e o Neptuno em Caranguejo, que nos fala de facto, o Neptuno são as grandes águas cósmicas da vida, a grande mãe cósmica, e Caranguejo é o útero feminino, as águas criadoras da vida. Então nós vemos aqui o poder do carneiro, do cavaleiro, com a sua espada na mão, a tentar encontrar, ir e adquirir, nessa grande procura do Graal. Eu achei isto fascinante. Pronto, isto já é assim numa perspectiva esotérica. Se quiseres filosofar sobre o assunto, eu achei fascinante. Eu comecei logo aqui a filosofar sobre a situação. Uma outra curiosidade, na fundação da Ordem de Cristo foi em 1319, em março de 1319, e na altura de facto Plutão estava em Peixes, Saturno estava em Peixes também, obviamente o Quirón estaria em Sagitário, Urano estava em Capricórnio, e houve aqui uma conjunção depois também com Júpiter
com o Júpiter e o Urano em Sagitário. Desculpem, com o Júpiter e aqui em Sagitário, sim, o Quirón e o Júpiter em Sagitário nessa mesma altura. Portanto, aqui os Templários, aqui o mundo dos Templários com o Sagitário e o Peixes a viver aqui uma alteração. Bom, eu vou deixar aqui o mapa de Portugal para vocês, se quiserem ajustarem as vossas mentes e tentarem perceber o que é que eu estou para aqui a tentar dizer. Eu não vou estar aqui a falar mais, o vídeo já vai muito longo. Eu gostava de estar a falar assim com vocês e estarmos a discutir assim as ideias, mas pronto. O Sagitário é importante para nós, o Sol, eu acredito que neste mapa que partilho com vocês, portanto, Sol em Sagitário faz-me todo e completo sentido, porque toda a questão dos Templários e toda a questão ligada à espiritualidade e ao esoterismo, aos descobrimentos. Os portugueses sabem falar qualquer língua, portanto, toda esta necessidade das várias culturas, da expansão, toda esta, completamente, também a irresponsabilidade, muitas das vezes, portanto, completamente Sol em Sagitário, a nossa alma de peixes lá no meio do céu e o nosso ascendente em Caranguejo, e por isso aqui, quando há estas alterações depois, em Caranguejo, quando Saturno está em Caranguejo, quando eu vos falei aqui destes pormenores em Caranguejo, Portugal também lá esteve a sofrer as suas grandes alterações, a viver as suas grandes alterações. E pronto, e é tudo, fico-me por aqui, senão eu nunca mais me calo. Grata!